Olá, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Preparados? Hoje nós vamos sair de Lisboa, mas vamos fazer um pequeno tour, tá bom? Depois nós vamos a Sintra, Nazaré e Óbidos. Depois a gente volta para Lisboa. E quando eu pensei em conversar com vocês sobre esse pequeno roteiro que iremos fazer de excursão, eu lembrei de uma frase de Cora Coralina que diz o seguinte: recria tua vida sempre, sempre. E é sempre assim que eu me sinto quando eu viajo. E vocês? Dá vontade, talvez viajar tenha um pouco disso, né? Tipo, recomeçar e a gente se reinventar. Como eu falei anteriormente, eu viajo com companheiros de viagem, né? Meu joelho que tem um pouco de desgaste. Mas né, nessa excursão, eu tive que seguir o ritmo da excursão. A nossa guia era uma moça linda, uma espanhola, rápida, parecia um papaléguas. Tudo para ela era muito perto. Você imagina, Portugal é lindo, mas é cheio de ladeiras. Mas deixando as ladeiras de lado, vou falar para vocês alguns pontos que visitamos em Lisboa. Parque Eduardo VII, Praça Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Largo do Rato, Praça dos Restauradores, Monumento aos Navegantes, Torre de Belém e Mosteiro do Jerônimo. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu anoto aqui para vocês. Depois seguimos para Sintra. Vocês conhecem Sintra? E aí, voltando à frase de Cora Coralina, recria tua vida sempre, sempre, eu acho que viajar, como eu disse anteriormente, é um pouco disso. A imagem das viagens, viajar é sempre um pouco isso, recomeçar e recriar, porque você quando você volta de viagem, você volta diferente. Saímos de Lisboa numa excursão, como eu disse para vocês, agora já em sentido a Sintra. E nessa fase da minha vida, o importante não é conhecer muita coisa, mas sim começar a viagem para sentir melhor os lugares. Vocês já pensaram sobre isso? Não se esqueçam de se hidratar, hein? Lisboa é linda e inclinada, mas não deixa de ser linda. Lisboa, a gente quando anda por Lisboa, a gente sente cheiro de café. Quando passa perto dos restaurantes, uma mistura de cheiro, onde muitas vezes o que predomina é o cheiro do peixe, né, do bacalhau. A gente quando anda por Lisboa, você vê que é uma coisa cultural, as roupas penduradas nas janelas, e percebe que tudo isso faz parte de Lisboa, é cultural. O nosso grupo, um grupo de idades que eu diria de 20 a 90 anos, ou talvez um pouquinho, não sei. Grupo animado, todos muito charmosos, todos com muita expectativa de conhecer, e um grupo bem interessante. Como eu disse para você, nossa guia espanhola achava tudo muito perto, estava em cerca, né? Perto, muito cerca. Desculpa aí a pronúncia do meu espanhol. Tudo era 7 minutos. Ah, tá pertinho. A 5 minutos, a 7 minutos. Esse 7 minutos, 5 minutos se transformava num treino.
mas tudo bem, estava tudo certo. A gente precisa do ritmo da excursão para poder dar conta de se ver tudo, não é verdade? Então, chegando em Sintra, você parece que entrou num filme. Aquela névoa, castelos, florestas, palácios, cafés pequenos. Mas nós fomos a Sintra, tinha realmente muita névoa. A nossa guia logo percebeu que, além da curiosidade em conhecer lugares, o grupo tinha necessidade de saber onde estavam os banheiros, onde ficava uma sombra, não necessariamente no dia de Sintra, né? Onde tem um bom café, cadeira e um horário livre para comer, né? Para almoçar. Mas tudo isso faz parte da excursão e do passeio, não é verdade? E tudo vale muito a pena. Saindo de Sintra, nós fomos a Fátima. Fátima já é uma experiência, assim, que as pessoas precisam ir a Fátima. Eu já tinha ouvido vários relatos de pessoas que tinham ido a Fátima e eu realmente fiquei muito contemplativa em Fátima. É uma emoção que eu não sei nem descrever. A atmosfera de Fátima já é diferente. Existe muita paz, existe uma emoção que fica assim no ar. E assim, você vê pessoas, assim como eu disse, de vários lugares, né, do mundo, para conhecer o santuário. E você fica assim tocado, sabe? Você fica mais sensível. A praça do santuário, ela é enorme. Você, assim, muito cheiro de velas acesas, né? Cheiro de vela. Você vê os peregrinos caminhando lentamente, totalmente focado naquilo que eles foram fazer ali. Muitos pagando promessa, muitos fazendo seus pedidos. A lojinha, para quem gosta, é um lugar assim muito agradável. Tem coisas assim, tercinhos, santinhos, coisas religiosas para você dar de presente, pulseirinhas. É bem interessante. O lugar nos deixa imensamente tranquilos e você consegue fazer uma conexão. Eu, pelo menos, fiz essa conexão. Saí de Nazaré totalmente contemplativa, com a minha fé renovada, e fomos para Óbidos, uma outra energia, um outro momento no tempo. Parece que assim, que eu voltei no tempo, entrei numa máquina do tempo e voltei para o período medieval, coisa que no Brasil a gente nem teve essa experiência, não é verdade? Mas entrei no período medieval. Óbidos remete a isso, com as suas muralhas, com as suas ruas estreitas, com as suas lojinhas fofas, com casas brancas com flores, com seus azulejos azuis. Tudo muito lindo. Eu tive a impressão que a qualquer momento ia surgir um cavaleiro templário saindo de uma daquelas ruas. Olha que chique, que bacana, que experiência bacana. Eu lembrei até do filme O Código da Vinci. Claro que o filme não se passou em Portugal nem em Óbidos, mas é esse momento, né? Esses cavaleiros templários que eu estou falando. Quem tiver interesse, pesquise um pouquinho sobre os cavaleiros templários. Eles realmente existiram. E aí foi assim um fechamento incrível, né? Porque depois de toda aquela emoção, de você renovar aquela energia em Fátima, você viver essa experiência quase cinematográfica em Óbidos, foi um presente. Saímos de Óbidos e retornamos nesse dia para Lisboa.
Só no dia seguinte é que a gente ia sair de Lisboa, mas isso é outro vídeo em um outro momento. E assim a gente termina a nossa viagem do dia. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado. E espero que vocês, aqueles que ainda não conhecem, tenham a oportunidade de conhecer para trocar aqui comigo. E aí eu peço a vocês que assinem o canal, que dê o like, que façam uns comentários para a gente poder trocar, né? Em viagem a gente gosta muito de trocar essas experiências. E espero vocês. Bye!